Está na hora de abrir a mente para saber mais. Vem aí, Unicultura! Olá! Hoje vamos falar sobre arte urbana. Também conhecida como arte de rua, urbanografia ou street art, é a expressão que se refere a manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público, diferente das manifestações institucionais ou empresariais. A arte urbana abrange todos os exemplos de manifestações artísticas, tais como grafites, pinturas, intervenções e apresentações desenvolvidas no espaço urbano que se diferem das atitudes de vandalismo. A preferência pelo espaço público para fazer a demonstração da arte urbana tem como objetivo causar impacto nos espectadores, além de transmitir uma mensagem revolucionária e crítica. Normalmente, esse tipo de arte descreve o trabalho de pessoas que desenvolvem um estilo de expressão artística através do uso de diferentes técnicas alternativas, como pôsteres, adesivos, moldes, murais, spray e outros. Esse estilo de arte não costuma seguir um padrão estético pré-definido, pois cada artista possui um propósito individual que estimula sua criatividade. A arte de rua é uma das mais importantes manifestações culturais e sociais de um povo. Ela é predominante nas grandes e importantes cidades como um meio de transmitir mensagens para a sociedade. O street art ou arte urbana são intervenções urbanas artísticas com temáticas que contornam desde a política até a religião, passando por problemas sociais e outros assuntos. Esta arte pode ser feita por meio da pintura, esculturas, literatura ou instalações. Seja de que forma for, a arte urbana é uma arte marginal e não está atrelada a nenhum padrão estético. Sendo assim, considera-se a arte urbana uma arte livre, sendo a expressão máxima da sociedade e do ser cidadão. Esta arte surgiu na Grécia pré-socrática como uma forma de manifestação cultural e literária, onde encontravam-se os cantores homéricos que cantavam versos e músicas tentando envolver o público com a sua melodia. Já na Idade Média, ela surgiu com os trovadores, artistas nobres que recitavam versos e poesias nas festas das cidades e nos palácios para entreter a nobreza com as histórias cantaroladas. Posteriormente, surgiram os demais estilos de arte urbana, partindo da arte escrita, cantada e musical, como o hip hop, que apareceu em meados dos anos 60 e 70 nas cidades de Nova York e Berlim. Na época, a dança apareceu como uma manifestação política e social, abrindo espaço para outras manifestações artísticas, como os desenhos de rua, as apresentações teatrais, além das estátuas vivas, exemplo de arte possível de se encontrar nas esquinas das grandes cidades até os dias atuais. Para falar conosco sobre arte urbana, nosso convidado é o artista, professor de artes e arte-terapeuta Douglas Leone. Douglas, obrigado por aceitar o nosso convite. E para o pessoal que não te conhece ainda, fala um pouquinho sobre a tua trajetória. Bem, Luna, agradeço esse convite, para estarmos aqui falando um pouco sobre arte, em especial a arte urbana. Eu sou Douglas Leone, sou ator, artista, arte-terapeuta e professor de arte. Eu desenvolvo esse trabalho desde 90 e pouco, Tem já uma longa caminhada na história da arte em Brusque, na região. A minha formação, basicamente, ela é dentro do teatro, mas desde 2012 eu navego também dentro das artes visuais, da poesia, e hoje eu compreendo que eu me vejo como um artista que conversa, que dialoga entre as linguagens artísticas. Eu sou um artista, então eu trabalho com o teatro, com a palavra, com a ação, com a performance. Eu não gosto mais de me colocar numa caixa ou de falar que eu sou apenas um ator, porque eu acho que isso é muito limitador e os tempos, esses novos tempos pedem que cada um, que o artista, ele dialogue com mais possibilidades, Então, assim, a arte não é apenas meu hobby, é meu trabalho, é meu chão, enfim, eu sempre estive nesse caminho, nesse percurso artístico, No Brasil, os primeiros sinais de arte urbana começaram a surgir no final da década de 70 e início da de 80 na cidade de São Paulo,
com obras de grafite que eram feitas nas paredes. Essas pinturas surgiram em uma época muito conturbada da história, junto com as repressões e as censuras causadas pela ditadura militar no Brasil. No início, não existia preocupação estética com letras, bastava apenas que elas fossem legíveis a ponto de transmitir a mensagem de insatisfação do povo. Diante disso, muitas das manifestações de rua surgiram como alternativa de comunicação, denúncia e até mesmo como fonte de renda para quem vivia marginalizado nas periferias do país. Douglas, fala um pouco para a gente sobre esse início da arte urbana no nosso país. Eu penso que para compreendermos, né, esse início da arte urbana no país, é preciso compreender a história da arte como um todo, né? Nós estamos saindo de um período medieval, entrando num período do modernismo, né? E estamos no final do modernismo, entrando na arte contemporânea, que é mais ou menos 1960, 70, que vai surgir todas as novas formas do fazer artístico. É lógico que não é uma novidade você ocupar o espaço urbano. Antigas civilizações, os gregos, os romanos, os egípcios, já faziam isso. Mas, porém, aqui há uma questão social, há uma questão crítica, há uma questão desse diálogo com a cidade, com a economia, que vai para um outro lugar, né? E também nós tivemos, em 1922, a Semana da Arte Moderna, que se nós formos pôr numa linha histórica, não está tão longe assim, de 1960, 70, mas o Brasil é muito influenciado pela Europa e pelos Estados Unidos, né? E nós podemos afirmar que a arte urbana nasce nos Estados Unidos, nessas revoluções dos Estados Unidos. Então, eu acho que os artistas desse período, insatisfeitos também com as suas produções, buscando, entre aspas, uma inovação, um novo olhar para as artes, eles vão para a rua. E também é um período de busca, de compreender esse novo ser humano, de novas crises em vários momentos da sociedade, e tudo isso vai reverberar na arte. Então essa arte ela vai sair do ateliê, ela não comporta mais, o museu não comporta mais essa arte. Ela precisa desse diálogo com o urbano, com a cidade e com as problemáticas sociais daquele tempo. Porque a arte, Luana, nada mais é do que um diálogo com aquilo que nós estamos vivendo em nosso período, né? O artista ele não vai esquecer, ele não vai negar a realidade que está em sua volta, né? Ele vai dialogar com essa, e na arte urbana mais ainda, não é? Então, e eu penso que falar sobre a arte urbana também é falar sobre a cidade, é falar sobre a arquitetura, e é falar sobre esse ambiente vivo que é a cidade, né? Então, nós rompemos com esse olhar onde a arte é feita apenas numa tela e nós invadimos, nós conversamos com a cidade e mostramos através da arte urbana que a parede, que o muro, que a rua pode ser um palco, não é? Que a arte ela pode estar em vários lugares. Lógico que isso tem várias questões, não é? Represálias, porque a arte urbana, como você mesmo disse, e ainda continua sendo, por muitos, visto como uma arte marginal, pois ela é muito ligada, às vezes, com vandalismo, né? Então, por essa questão, talvez, para muitos, isso ainda não é arte. Mas se nós formos pensar que arte é expressão do ser humano, então esse ser humano que está se expressando através da possibilidade de estar caminhando na rua, né? Ou de estar fazendo arte urbana. E se nós voltarmos para os gregos e pensar que a praça é pública e que a nossa democracia nasce na Grécia, né? Então,
a arte urbana também tem esse caráter democrático, que ela permite que todos nós tenhamos acesso à arte. Não é? Lógico, tem que pensar esse início da arte urbana no Brasil, pensar numa ruptura de alguns paradigmas sobre o conceito de arte, não é? Deixar esse espaço sagrado do museu e também quem faz essa arte urbana são artistas das periferias, das comunidades, né? Até chegar nesse lugar do grafite adentrar o museu, como hoje está adentrando, né? Há todo um processo. Né? Com certeza. A ideia principal da arte urbana é justamente migrar desses lugares ditos consagrados, destinados à exposição e apresentações artísticas, como teatro, cinema, biblioteca e museu, e expandir para locais de visibilidade da arte cotidiana espalhados pelas ruas. Para os artistas, a arte de rua não precisa de tempo, espaço, um movimento cultural ou de reconhecimento para acontecer. Ela precisa só da rua, pois é essa maneira que ela acontece nos locais menos esperados, nos guetos, nos lixões, debaixo de pontes, em paredes estragadas e em lugares abandonados. Dessa forma, Douglas, a gente pode dizer que todo local é espaço de arte? Sim. Eu não tenho dúvidas ao responder essa pergunta. Lógico, dentro desse conceito da arte contemporânea, porque a arte contemporânea ela vai romper com a ideia de suporte. Então, não é só a tela que é possível pintar. Né? Você não faz teatro apenas no espaço do teatro do palco italiano ou da arena. Você pode fazer teatro na rua, você pode fazer uma performance urbana embaixo de uma árvore. Não é? Em 2009, 2010, eu participei de um festival em Curitiba e presenciei uma performance teatral no centro de Curitiba através do elemento cor. Então, aqueles atores, cada um com uma cor. Então, uma pessoa vestida toda de amarelo, outra de verde, outra de vermelho, outra de azul. E realmente era todo. Era o chapéu, era a meia, era a bolsa. Todos os acessórios e a roupa eram da mesma cor. Então, era muito interessante o quanto aquela pessoa que vinha caminhando normalmente e ela parava, ela lia o livro, e todo o livro também era vermelho ou naquela cor. E aos poucos você abria o olhar e virava para o lado e via pessoas usando vermelho, uma bolsa vermelha ou uma calça vermelha, e você não sabia se aquelas pessoas faziam parte da performance ou não. E aos poucos aquele vermelho ia saindo e entrando na pessoa de azul. E foi tão interessante, era tão simples. E, ao mesmo tempo, eles traziam todo um debate sobre as cores, as relações. Né? E esse lugar, o quanto a rua também é performática, né? o quanto a rua também é teatral. Então, eu creio que sim, que todo espaço é possível a gente criar e fazer arte. Não é? Não só aqui, em todo o mundo isso vem acontecendo, até buscando estratégias. Teve um caso na Europa onde eles criaram um piano numa escadaria de metrô para que as pessoas usassem mais a escadaria do que a escada rolante, para estimular a pessoa a praticar a atividade física. Então, veja, a arte ela também é educativa. A arte urbana, além dela ser uma crítica social, além dela ser uma estética, de embelezar a cidade, ela pode também proporcionar um olhar educativo, né? Trazendo uma reflexão. E eu acho isso muito interessante. Né? Quando nós andamos por Brusque e vemos no Alto Renault a obra da Grace, que é uma palavra apenas, respira. E tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. É só uma palavra numa parede,
Mas aquela palavra, quando eu passo pela Auto Renault, aquela palavra, aquela arte me convida à reflexão. E eu acho isso tão gratificante que é a mesma coisa quando você passa numa Luz ou em outro bairro que tem um IP florido. E aquele IP florido, ele te convida a pensar sobre a vida, que também está ali. Então eu vejo que a arte não está só na tela, não está no museu. Eu acho que penso que nós precisamos desconstruir, às vezes, esse rótulo de arte muito fechado, porque é menosprezar as possibilidades da arte, né? Então, assim, eu creio sim, tenho certeza disso, que a arte ela pode habitar vários lugares. Nós temos visto artistas trabalhando com a técnica do bordado em folhas, não é? E quando nós falamos da arte urbana, nós falamos em algo que é efêmero, que é passageiro muitas vezes. Mas nós também somos passageiros desse mundo. O que nós somos, não é? Então eu penso que essa arte urbana, ela vai dialogar muito com esse contemporâneo, com a gente. Por isso que ela é tão viva, por isso que ela é tão latente, por isso que as grandes cidades estão abrindo espaço para a arte urbana. Porque ela dialoga com esse ser humano atual, que está em eternas conexões e desconexões, em incertezas e certezas. Com certeza. No Brasil e no mundo, a arte de rua tem estado presente nas maiores e mais importantes cidades, geralmente em muros e prédios de grande escala. No Brasil, temos nomes que são referências mundiais na arte urbana, como Eduardo Cobra, Os Gêmeos, Alex Sena, entre outros grandes artistas. É possível dizer que a arte produzida pelos brasileiros é mais reconhecida fora do país do que entre nós brasileiros? Olha, eu creio que sim. Infelizmente, sim. Nós temos vários casos, né, de artistas que são mais conhecidos no exterior do que em nossa cidade ou em nossa região ou no país como um todo. Temos o caso da Eli Raio, que morava em Florianópolis, que vendia mais na França do que no Brasil, né, que faleceu faz uns 2, 3 anos, que tem em Florianópolis o Museu do Ovo, né, e que é uma grande artista, autodidata, com várias obras, com várias técnicas, e poucas pessoas conhecem essa grande expoente da arte catarinense. Os Gêmeos também são um exemplo disso, né? Os Gêmeos demoraram para fazer sucesso no país. Eles precisaram ir para fora, fazer grafites por vários lugares do exterior, chegando ao ponto de grafitar um castelo inteiro na Europa, e agora que receberam, acho que um triunfo com a exposição recente na Pinacoteca, em São Paulo, que é uma baita exposição com a obra, com o histórico desses artistas, né? Mas eu penso que isso está inserido em outras questões. Eu penso que nas aulas de artes, nós precisamos repensar as nossas aulas de artes, nós precisamos fazer menos reprodução de obra e mais reflexão, nós precisamos trazer mais o artista para as nossas aulas. Isso também cabe dentro das universidades. Eu penso que a universidade precisa debater isso, né? Essas metodologias que precisam ser repensadas. E aí eu pergunto, quantas pedagogas trabalham com artistas? Né? Quantas vezes nós vemos nós vemos os mesmos artistas sendo trabalhados durante anos? Romero Brito, Van Gogh, Tarsila do Amaral, né? Aí a criança chega ao 7º ano, cansada de ver o Abapuru. Ela não suporta mais aquilo, mas ela não entende quem é o Abapuru, qual é a importância, aonde está hoje o Abapuru, o que representa aquela tela, aquela obra. Então eu penso que
nós precisamos repensar alguns modelos, porque nós estamos em 2021 e esse estudante desse novo século, desse novo momento, ele pede um outro formato, uma nova escola. Porém, muitas vezes nós, e eu me coloco também nesse lugar como educador, é difícil rever algumas posturas. Nós temos dificuldade. Então, para mudar a visão que o outro ou que a sociedade tem da arte, eu penso que nós precisamos, como artistas também, mudar a forma como nós vemos os artistas, né? Quebrar alguns mitos que a arte qualquer um faz, não é bem assim, não é? Enfim, então, mas eu creio que a educação, que as universidades podem e devem cumprir com esse papel de rever também esse olhar, né? E nós precisamos olhar mais para os artistas que nós temos em nosso país, que nós não conhecemos. Nós conhecemos as vanguardas europeias. Falamos de Dalí, falamos de Picasso, né? Mas muitas vezes nós não conhecemos um poeta que mora em Blumenau, nós não conhecemos Aldo Krieger, correto? Que é brusquense. Enfim, então, e aí tem toda uma questão cultural, né? De não valorizar o que é nosso, dar valor àquilo que é de fora. Então, nós valorizamos os filmes estrangeiros e não valorizamos a nossa cultura. Enfim, então acho que é um processo, e aí eu acredito que a educação tem um papel importantíssimo nessa mudança de pensamento. Com certeza. Mas aqui na nossa região também produzimos arte urbana. Douglas, pode nos falar um pouquinho sobre o cenário regional da arte urbana? Bem, eu penso que é um estilo de arte que tem ainda muito espaço para acontecer, né? Nós ainda vivemos numa sociedade que tem um pouco de medo, um pouco de receio perante essa arte, pois confunde essa arte com outras manifestações, não é? Mas nós tivemos nesse último edital da Aldir Blanc, em Brusque, vários projetos com arte urbana, e isso é um bom sinal. É um sinal que tem pessoas querendo ir para a rua, é um sinal que nós temos artistas urbanos na cidade, não é? Nós já temos alguns painéis na cidade de Brusque, do Lucas, de Ionata, do Neném, né? Nós temos na praça, ali na frente da Prefeitura Municipal, nós temos alguns painéis também, mas ainda eu vejo que são assim, algo muito iniciando ainda, né? Diferente de São Paulo, de uma outra grande metrópole, São Paulo tem um museu de arte urbana que você pode acessar na internet, você pode acompanhar os murais. Outras grandes cidades do mundo que já compreenderam que essa arte urbana também é turismo, que essa arte urbana também está vinculada à questão da economia, não é? Enfim, mas eu penso que não tem como segurar, né? Eu acho que naturalmente essa arte urbana aos poucos vai conquistando as pessoas e elas vão quebrando esses mitos, esses rótulos. Há muito espaço, acontece muita arte urbana em Blumenau, em Itajaí, em Florianópolis, existe, né? A arte urbana não é uma coisa nova, talvez para nós seja algo novo, mas não é algo novo. Então eu penso e fico feliz quando eu vejo novas pessoas surgindo com painéis pela cidade e espero que a cidade, né, que os empresários da cidade também possam colaborar com essa possibilidade. Eu vejo alguns paredões e eu conheço tanta gente com um trabalho fantástico, né? Imagina a obra da Silvia Teschi num paredão, imagina a obra da Márcia Cardeal, né? Em alguma parede, ou imagine algumas palavras, algumas poesias, tantos poetas que nós temos na realidade na cidade de Brusque, né? E lógico, nós já tivemos
nos últimos 10 anos, alguns movimentos, né? O Rafael Zen, quando estava em Brusque, fez alguns movimentos com lambes, também é um tipo de arte urbana, né? O G13, que era um grupo de arte contemporânea, fez algumas ações quando foi derrubada uma casa no centro da cidade. Nós fizemos o velório da casa, né? Que era uma crítica a essa derrubada desses casarões que contam a história de nossa cidade. E é muito louco porque nós vamos para a França, nós vamos para outras cidades e nós vamos ver os casarões que eles preservaram e nós não preservamos. E nós precisamos falar sobre isso, porque falar sobre arte urbana também é falar sobre essa arquitetura, é falar sobre esse ir e vir, né? Então, assim, eu creio sim, que há espaço e que algumas pessoas já conseguiram ocupar esses espaços, mas eu acredito que ainda há muito espaço e espero que esses artistas que estão em vários lugares da cidade, que muitas vezes nós não conhecemos, possam acessar, né, essas possibilidades e realmente vir a apresentar seus murais, a apresentar essa arte urbana. Eu quero viver numa cidade com mais murais, com mais arte e menos farmácias, com mais espaços artísticos, com mais arte, com mais cinema e menos farmácias, porque eu penso que a arte promove saúde, né? Com certeza. Mas o Douglas, ele também é artista e ele tem um projeto que é o Povo de Dentro. Pode falar para nós, Douglas, um pouquinho mais sobre esse teu projeto e onde que a gente pode ver as tuas obras? Então, o Povo de Dentro, ele nasce lá em 2013, mais basicamente em 2014, com a primeira exposição que eu faço, individual, onde Silvia Tesc foi a curadora. E foi meio que a Silvia que batiza, né? Ela vê a minha produção, que era uma vasta produção, e ainda é. Eu faço muitos desenhos, eu produzo muito. E ela dizia, isso é um povaréu. Da onde que vem esse povo? Vem de dentro do artista, do artista. É um povo que habita o artista. E eu, como venho da seara do teatro que são as personas, a questão de personagens, nós estudamos isso, nós observamos o espaço urbano, nós observamos as pessoas como sociedade, né? Então, naturalmente, quando eu migro para o desenho, para as artes visuais, eu levo isso comigo, né? Porque isso está dentro de mim. E daí em diante comecei a pesquisar suportes, né? Eu fiz algumas esculturas em madeira, em arame. Eu fiquei por muitos anos fazendo moleskines, cadernos, preenchi vários cadernos com meus desenhos. E o Povo de Dentro é um traço espontâneo, é um desenho livre, não é? E aí, aos poucos, eu fui sendo levado com várias conversas com outros artistas, né? O Sesc fazia grandes parcerias com grandes oficinas e trouxe Beaupré, Franzói, né? Que são curadores do Estado, são grandes artistas, com Márcio Cardeal, com Vânia Gevaerd, com Nuno Rodrigues. Esse meu processo de idas e vindas, porque o artista ele vai se constituindo nessas relações também, né? Com os outros, com a sua obra, ouvindo as falas que os outros nos trazem perante a sua obra. Veja, aí nesse projeto que eu fiz, o Povo de Dentro, Galeria Urbana, eu levo esse meu desenho para as paredes e murais da cidade. E aí numa roda de conversa que fiz aqui na Unifeb, uma aluna disse, né, que o que incomodava ela era que eles eram tortos. E eu achei aquilo tão bonito, aquilo foi tão marcante na minha carreira, porque eu volto para casa e eu volto para os meus cadernos e vejo que eles são tortos e quando eles conversam comigo, né? E a possibilidade de ver esse meu trabalho nas paredes e esse trabalho dialogando com a cidade e a cidade se perguntando se isso é arte, refletindo. E nós passamos por um momento que as pessoas não leem mais, que as pessoas não pensam mais. Então, eu acho que é gratificante quando a pessoa para, pensa e reflete. Eu acho que ali já o projeto já cumpriu o seu papel, certo? De questionar as pessoas. Enfim, então,
é esse Povo de Dentro, que é esse meu desenho, que ele está no Instagram, na página do Povo de Dentro, @Povo de Dentro, não é? Onde eu venho postando, né? Lá estão todos os murais que eu fiz durante o projeto Povo de Dentro, Galeria Urbana, e também há outros desenhos que eu fiz antes e continuo fazendo, não é? O projeto, pela Lei Aldir Blanc, encerrou, na realidade, mas o projeto Povo de Dentro continua. Eu tenho agora mais alguns murais que estão na sequência, que serão feitos, né? E para o segundo semestre, nós teremos algumas novidades, algumas vontades que aos poucos estão sendo realizadas, porque um projeto chama o outro. Uma coisa vai engrenando, né? Vai alimentando, vai nutrindo o outro. Então, e também penso que o projeto ele estimula a mais pessoas que estão na cidade de Brusque a pensarem, a desenvolver uma arte urbana, né? O Douglas fez. Se o Douglas fez, eu também posso fazer, né? É possível. Não é uma questão difícil assim, né? E aos poucos, como eu dizia antes, as pessoas vão compreendendo que essa arte urbana ela vai trazendo reflexão, ela vai trazendo uma beleza. É interessante você encontrar uma arte no meio do caminho, né? E é uma arte do acontecimento, desse encontro, desse inesperado. Então, assim, eu tive grandes realizações com esse projeto. É uma alegria muito grande, né, ter também uma obra aqui na Unifeb. E quando eu fazia a obra na Unifeb, veio vários pensamentos, porque eu fiz cabeças bem grandes e elas abertas, e aí eu não conseguia fechar aquelas cabeças, e aí eu pensava, não, realmente, elas precisam ficar abertas, porque nós estamos no espaço do conhecimento, no espaço onde o conhecimento se faz, se refaz, se pensa. Então aqui as ideias, elas não podem ficar presas, elas têm que estar abertas para ir, para voltar, para repensar, para recriar, porque a universidade é esse espaço onde você repensa, você lê aquele autor e você discute com o autor uma ideia e repensa a sociedade, não é? Então, é espaço de diálogo. Então, assim, é uma gratidão conseguir ter feito esse projeto, gratidão também à Lei Aldir Blanc, que financiou e possibilitou também esses projetos, e quiçá, né, nós possamos ter mais projetos que possam trazer um pouco mais de cor, de vida, de movimento, de arte, de cultura para a cidade de Brusque e para a nossa região. E quem quiser conferir o Povo de Dentro, pode me procurar nas redes sociais ou procurar a rede do Povo de Dentro e venha conversar, venha interagir com o Povo de Dentro. É só mandar lá um direct que a gente responde. Nós estivemos aqui com o Douglas Leone. Muito obrigada, Douglas, pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Com certeza, nós temos muito ainda para conversar sobre cultura, literatura e arte. Dia 21 de junho é o dia do aperto de mão, um dos cumprimentos mais antigos da história da humanidade. Seu primeiro registro vem dos hieróglifos egípcios. Em uma época em que praticamente todos os homens carregavam alguma arma, o aperto de mão representava um sinal de paz. Eles estendiam as mãos para mostrar que não estavam armados. Por isso, esse cumprimento nasceu. Esse semestre, os calouros de publicidade e propaganda foram convidados a pensar, pesquisar, criar, gravar e editar um vídeo sobre arte e cultura. O vídeo de hoje é dos acadêmicos Eduardo dos Santos Guimac e Levi Edmundo Schlimbein. Eles pesquisaram sobre arte de rua no Brasil. Vamos conferir o resultado? Sabemos que cada dia que passa a pintura de rua é mais popular nas cidades. E não estou falando apenas das grandes metrópoles. Nas pequenas cidades do interior, essa arte também vem marcando presença. Você sabia que foi no início da década de 2010 que realmente teve uma lei específica para regularizar esse tipo de arte no Brasil? Meu nome é Eduardo Guimac e hoje falaremos sobre a arte de rua no Brasil a partir da década de 2010. Porém, antes de falarmos sobre a arte de rua depois de 2010, explicaremos brevemente
história dela aqui no Brasil. As primeiras artes urbanas surgiram em São Paulo nos anos 70, com o objetivo de protestar, até porque naquela época o Brasil passava pelo regime militar. Como essa arte era uma forma de protesto contra o Estado, logo o Estado considerou crime essa prática. Em 1998, o artigo 65 da Lei 9.605 considerava crime. Para contornar esse problema, foi criada em 2007 a PL 706, de autoria do então deputado federal Magela. Ele alterava alguns pontos da antiga Lei 9.605, de 98, que proibia a venda de sprays de tinta para menores de idade. Mas o principal ponto da PL, que depois virou Lei 2.408, de 2011, era que não consistia crime a prática de pintura urbana a fins de embelezar e valorizar o monumento urbano. Depois que a lei deixou mais livre a vida do artista, houve uma grande explosão de arte urbana no Brasil, em especial depois de 2011. Artistas que já eram conhecidos ganharam ainda mais espaço. Houve também aumento das exposições de arte urbana e museus ao ar livre dedicados a essa arte. Exemplos deles são o Museu Aberto de Arte Urbana de São Paulo, inaugurado em 2011, e também o Museu de Arte Urbana do Porto, no Rio de Janeiro, com mais de 50 painéis, contendo inclusive o painel do Cobra, etnias. Chegando em 2020, bem como sabemos, começou a pandemia de Covid-19, mas apesar das dificuldades encontradas pelos artistas, a arte urbana ainda se expandiu. Conforme a vida foi se normalizando durante a pandemia de Covid-19, exposições e artistas foram adequando seus trabalhos para o momento. Claro, ainda há limitações, como alguns artistas trabalham em equipes, eles precisam reduzir o pessoal por causa da aglomeração, o que impacta no tempo de produção. Se a arte urbana te agradou, recomendo você conhecer o site Mar 360, ou, se possível, visitar uma exposição aí na sua cidade. Sou Eduardo Mack e esse foi Arte 21. Obrigado pela atenção. Tchau! Aqui na Unifeb você pode conferir algumas obras de artes nas paredes da instituição. Nós temos painéis de Paulo Stocker, Douglas Leone, de Karin Formonte, entre outros. Venha conferir. Este foi o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo Unicultura. Um abraço! Esta é a TV Uni, a televisão do curso de Publicidade e Propaganda da Unifeb.